Meus amados irmãos e irmãs, eu quero ler um texto com vocês, que está aqui em 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 10. Eu quero falar sobre mistérios do reino, e hoje sobre o tribunal de Cristo. Um assunto que também, exaustivamente, já foi abordado em outras reuniões, mas eu quero entrar hoje um pouco sobre isso. Porque o assunto aqui é responsabilidade, é vigilância, é fidelidade. Então, quando a gente fala do tribunal de Cristo, a gente não imagina quais são os subtemas, os subtópicos ligados a este assunto. E é dentro desse contexto que eu quero lhes ajudar a estudar os mistérios do reino. O assunto do reino é um dos pilares da doutrina apostólica. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então, o reino, irmãos, é um assunto que todos nós, precisamos conhecê-lo profundamente. Como nós que somos uma igreja que dizemos assim, amamos a volta do Senhor, nós queremos reinar com Cristo, nós queremos viver uma vida eterna nele, com ele, para ele, e não sabemos nada do reino. E por que não sabemos? Irmãos, não tem desculpa. Porque este é um outro assunto que foi ensinado dezenas e dezenas de vezes. E aqui é como recordar os irmãos de muitos pontos que nós já estudamos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te pedimos o teu socorro, a tua ajuda, a tua provisão, para esse tempo que nós estamos passando aqui na tua palavra nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos conduza na revelação, para que entendamos, Senhor, qual é o teu propósito, qual é o teu caminho. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda mesmo, porque precisamos muito. Que o teu Espírito Santo traga esta palavra e imprima dentro de nós, para que tenhamos uma mente renovada, uma fé renovada, uma vida voltada e focada para o teu trono, para a tua eternidade, para aqueles assuntos mais elevados do ponto de vista do nosso viver espiritual. Então, Senhor, nos ajude nesta hora com a tua palavra. Abra os teus céus sobre o coração de cada uma dessas pessoas que agora estão reunidas aqui nesta reunião, nesse momento de reunião. Te pedimos no sagrado nome do teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, quero lhes ajudar, ainda no encorajamento sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre a diferença de informação e revelação. Hoje nós temos muitas informações e elas vêm de todos os lados, contendo várias faces. E uma informação que você acha que é verdade, daqui a um tempo ela se desfaz e outra informação vem. Essa informação vem com toda a força, um conteúdo muito forte, mas passa um tempo, essa informação acaba. A informação tem não somente muitas faces, muitas direções, como também essas informações, elas intoxicam a nossa visão, nosso coração, a nossa mente. Irmãos, o que nós mais precisamos hoje é de revelação. A revelação, ela tem que sobrepujar as informações. Se você ligar a televisão agora, os jornais, que funcionam 24 horas, muitas informações. E aí você vai ouvindo, lendo, aí você abre os seus aplicativos aí, cheio de informações. Quero encorajar os irmãos, cuidado com esse excesso de informações.
Vamos concentrar o nosso coração na revelação. E revelação você adquire na leitura da palavra, na comunhão com o Espírito Santo, na oração, tendo um coração devocional diante de Deus. Isso vai te ajudar. Porque quando a informação chegar, ela vai ser filtrada pela revelação que você tem. Revelação do propósito eterno de Deus, revelação da mente de Deus, revelação do conselho da vontade de Deus, revelação do trono de Deus, esse trono que governa, da onde procede uma voz, a voz que criou, que sustenta todas as coisas, ela ainda emana do trono. Então é isso, meus amados irmãos. Agora, vamos voltar para este texto que acabamos de ler, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que fala sobre o tribunal de Cristo. É claro, irmãos, que esse não é o único texto. Nós não podemos formular toda a doutrina do tribunal de Cristo baseado nesse texto. Esse texto é um dos textos que compõem a doutrina do tribunal de Cristo. Esse ensino indica que todos nós, no futuro, estaremos perante o tribunal de Cristo, no trono de Cristo. E nós seremos julgados, não concernente à questão da salvação, se estamos salvos ou condenados. Esse julgamento, esse tribunal, é para determinar se entraremos e qual será a nossa posição no reino de Cristo. Guarde isso no seu coração. Este é um ponto fundamental para você compreender o assunto do tribunal de Cristo. O primeiro ponto que eu quero destacar acerca desse ensino é concernente à nossa vigilância. Vigilância. Anote os textos que eu quero ler para vocês. Se encontra em Lucas, o capítulo 12, os versículos 35 a 40. Lembre-se, irmãos e irmãs, a maioria dos ensinos do nosso Senhor, repito mais uma vez, a maioria dos ensinos do nosso Senhor, das suas parábolas, diz respeito ao reino, ao assunto, à doutrina do reino. Então vamos aos textos. Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Aqui eu quero que você note 3 coisas. A palavra cingido, corpo e candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão a eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui eu quero chamar a atenção para esta palavra que se encontra no versículo 35, cingido ou cingido. É um termo muito importante e eu gostaria que você estudasse esse termo comigo por alguns minutos. Quando você examina a etimologia desta palavra cingido, você vai ver que ela é formada por 2 vocábulos. Peri, porque perizonuo, no texto original grego, perizonuo. Então, o primeiro vocábulo é peri, que é em torno, e zonuo, envolver-se. Um texto que vai nos ajudar a estudar de maneira mais microscópica essa palavra, aprofundar um pouco nela, está em Efésios, capítulo 6, o versículo 14, que diz assim: cingindo-vos
com a verdade. É importante, aqui nesse ponto onde estamos analisando, ver a relação que existe entre corpo e candeia. Porque a candeia é uma figura do nosso corpo. Isso indica que o nosso corpo deve estar envolvido pela luz. Porque quando diz cingindo-vos com a verdade, a palavra verdade e a palavra luz são os mesmos termos na Bíblia Sagrada, na linguagem do Novo Testamento. São termos intercambiáveis. Então, à medida que você prossegue aqui, versículo 37 diz: ache-os vigiando. Quando você busca entender essa frase, é fundamental para a nossa compreensão lermos alguns textos. Eu vou citar, se você tiver uma caneta e quiser escrever, eu vou citar, para você entender essa frase. Ache-os vigiando. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Mateus, capítulo 25, versículo 13. Lucas, capítulo 21, versículo 36. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Então, se você ler todos esses textos no Novo Testamento, você vai ver aqui a grande ênfase que a palavra de Deus dá sobre o termo vigilância. A tradução dessa palavra significa dar estrita atenção. Então, podemos concluir que toda a exposição aqui que eu fiz dessa palavra, dessa frase, aqui, acho-os vigiando, traz para nós uma advertência quanto ao discernimento de tudo que está à nossa volta, de tudo que está ocorrendo. Mostra que o extremo zelo e cuidado que devemos ter em todas as esferas das coisas que envolvem nossa vida pessoal e o nosso serviço ao Senhor. Se tem um assunto tão importante concernente ao reino, é este: vigilância, cuidado. Tudo que eu estava dizendo outrora aqui, há pouco tempo, é justamente nesse sentido. Porque quando a gente vê os irmãos envolvidos por coisas periféricas, a sensação que traz, irmãos, é que esses irmãos não estão vigiando. Sabe o que eles estão vigiando? Sabe onde eles estão dando uma estrita atenção? É os acontecimentos dos jornais, no que diz respeito à política, decisões do governo. Porque, irmãos, sinceramente, vou dizer algo para vocês. Não é só aqui, mas em outros lugares eu vejo irmãos com o mesmo coração. É que eles querem que tudo dê certo. Eles querem que tudo dê certo. Eles querem que haja um salvador para a economia, para a política. O que eles querem é que tudo volte normal, como estava antes. Como estava antes, irmãos? O nome de Cristo estava sendo vilipendiado. Eles estavam cometendo horrores contra a santidade do nosso Senhor. Irmãos, nós estamos aqui no mês de abril, mas no mês de fevereiro, o mundo, o Brasil, estava no carnaval. Estava no carnaval. Enquanto estava enquanto estava esse vírus na China, ninguém se preocupou, ninguém se preparou, porque primeiro tinha que gastar bilhões com o carnaval. Primeiro tinha que incentivar o carnaval. Agora, esses mesmos aí que estavam promovendo o carnaval, agora eles estão com uma máscara de compaixão, de preocupação com eles. O povo é só uma massa de manobra, irmãos. Falo para vocês aqui, nunca confie em políticos. Nunca confie em políticos. Maldito homem que confia nesses homens. Confie em Cristo. Sabe por que Israel rejeitou o nosso Senhor Jesus? Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Sabe por que eles não o receberam? Porque eles queriam Cristo político. Por isso, irmãos, que esta geração vai receber o anticristo, porque o anticristo que virá, ele será político. Ele será político.
Ele virá para atender os anseios das nações. E essa cristandade morta, como um vale de ossos secos, essa cristandade degradada, sustentada por esse evangelicalismo degradado, vai seguir nessa direção. O que o Senhor tem feito aqui é nos chamar para Ele, para que Ele sim tenha centralidade em toda a nossa vida, para que Ele seja o centro da nossa devoção. Então, se os irmãos ficarem aí nessa periferia, pode ter certeza, eu não ando com vocês, e muitos não andarão, porque o nosso andar é aquele que está lá em Apocalipse 14, é seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. Onde o Cordeiro for, nós iremos. Seguiremos as suas pegadas. Atrás dele, iremos caminhar. Então, irmãos, é a hora de nós vermos a diferença. Quem serve a Deus e quem não serve. Porque se nós ficarmos aqui, nessa condição, nós perderemos esse ponto tão importante acerca do reino, acerca do tribunal de Cristo. Vigilância. Se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos, se nós não formos zelosos, se nós ficarmos aí na periferia, eu digo para vocês, nós vamos perder a hora do nosso Senhor. Nós vamos perder a conexão com o trono. É horrível, é a coisa mais desagradável. Você vê pessoas que se colocam como líderes cristãos, falando as maiores asneiras, os maiores absurdos. Eles são aqueles bobos da corte. Eles só falam aquilo que está ligado à corte. Eles só falam aquilo que as pessoas querem ouvir sobre o momento atual. Eles não anunciam aquilo que a voz do trono emana, o som do trono. Eles não proclamam. Eu chamo os irmãos a se colocar aos pés do Senhor. Agora faça uma prova, se Deus é o seu Deus mesmo. Faça uma prova. Porque se Ele não é o meu, não é o teu, não é o nosso Deus, você vai ver que você vai perder essa alegria, você vai perder essa paz, você vai entrar em confusão, vai entrar em desespero. E acredita, irmãos, que esse momento que estamos vivendo não é o momento pior. Os piores momentos virão. Se não for nessa pandemia, será com outras catástrofes. E qual será o nosso coração? Será que nós vamos nos adequar ao padrão do mundo, aos anelos do mundo, ao desespero do mundo? Ou nós vamos manter um coração sereno? Não importa o que vai acontecer, não importa o que está acontecendo, queremos é o Senhor. Se tivermos que sofrer, sofreremos por causa do Senhor. Se tivermos de perder, perderemos por causa do Senhor. Se tivermos que morrer, morreremos por causa do Senhor. Se tivermos que ficar vivos, ficaremos por causa do Senhor. Será que esse é o nosso coração? Então, irmãos e irmãs, cuidado com essa intoxicação de vídeo, porque uma das coisas que eu tenho percebido também é com esse tempo maior que as pessoas estão ficando em casa, elas estão vivendo de forma indiscriminada em relação à verdade. Então elas ouvem tudo, tudo. Aonde tiver um vídeo, alguém falando de conspiração, alguém falando de como as grandes famílias que governam esse mundo, os grandes políticos que governam esse mundo, como eles estão tramando para destruir a população, para combater a crise demográfica. Irmãos, chega a ser uma insanidade pensar nisso. Até pode ser que eles estejam fazendo isso, mas nada será feito fora do controle daquelas mãos soberanas que foram cravadas por nós na cruz do Calvário. Se você crê nisso, então você está negando o Senhor Jesus como soberano Senhor. Quero colocar mais um outro ponto aqui, com relação à nossa compreensão sobre o tribunal de Cristo. Diz respeito à nossa fidelidade. Aqui em Lucas, capítulo 12 ainda, os versículos 41 a 48, eu quero ler
com vocês esses textos. Diz assim, Lucas 12, os versículos 41 a 48. Então Pedro perguntou: Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse Jesus: Quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, olha aqui essa conjunção adversativa. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, isto é, viver uma vida de prazer, viver uma vida de luxúria, viver para si mesmo, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, não se preparou, não se ataviou, está vendo? Nem fez segundo sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos. Você está vendo, irmãos? Quem muito receber de responsabilidade, de clareza, de visão celestial, vai receber muito mais, ou um tratamento muito mais duro de reprovação do que aqueles que não tiveram a clareza. Esses outros, claro, também vão ser disciplinados, porém, não na medida daqueles que receberam, daqueles que tiveram uma maior responsabilidade, receberam uma maior revelação. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, avançando aqui, irmãos, quero que você observe o versículo 40 que nós lemos, que diz assim: Ficai, pois, apercebidos. Aqui, no versículo 40. Quero começar aqui. Essa frase, ficai, pois, apercebidos, nos traz a ideia de estar preparado. Aí vem a sequência, os versículos 41 a 48. Podemos ver com clareza que a ênfase está aqui em fidelidade. Fidelidade. Então, concluímos que Lucas, capítulo 12, versículos 31, 35 a 48, aborda dois grandes temas: a vigilância e a fidelidade. Aqui temos que concentrar nossa mente em alguns pontos. No versículo 42, Nosso Senhor fala sobre o mordomo fiel e prudente. Creio em meu coração que esta palavra aqui, mordomo, define fidelidade. Em 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos 1 e 2, diz assim: Importa, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Meus irmãos e irmãs, esses textos, eles nos ajudam a construir o argumento que fortalece a revelação acerca da fidelidade, da mordomia espiritual, da fidelidade desse mordomo fiel e prudente, de Lucas, capítulo 12. É importante você adicionar aqui 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, aos textos que nós lemos em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35 ao 48. Então, nós podemos aqui ver duas características desse mordomo: ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, isto é um ponto
extremamente fundamental para a nossa vida. Porque a gente, basicamente, não dá muita importância para isso. A gente vive a nossa vida, muitas vezes, de qualquer maneira, irmãos. Nós não entendemos a obrigação que nós temos com as coisas seculares do ponto de vista da luz do reino. Sabe o que significa isso? Sabe qual é o sinônimo disso? É que eu vivo para mim mesmo. É isso que significa espancar. É isso que significa não fazer a vontade do seu Senhor. Você tem que compreender que toda a sua vida, em todas as esferas, em todas as circunstâncias, você vive uma vida estritamente relacionada com os mistérios do reino, ou com o reino de Deus. Então você pensa que Deus vai te julgar só por aquilo que você faz para Ele? Deus vai te julgar também pela maneira como você vive, como você trata a sua vida, como você trata o seu corpo, como você trata sua casa, suas finanças, seu trabalho. Deus vai nos julgar por tudo isso, irmãos. Preste atenção. Quando você junta todos esses textos, aí você vai tendo esta revelação. O versículo 42, aqui de Lucas 12, nosso Senhor faz uma pergunta. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração, o alimento? E agora você consegue discernir pela palavra o que acontece nesse quadro? Esse mordomo fiel é uma clara referência a esses ministros, servos de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Eu preciso aprofundar um pouco mais aqui na leitura da palavra, irmãos. Deixe-me aprofundar um pouco mais nesse assunto, considerando aqui sua extrema importância para os nossos dias, para nós que estamos vivendo esta hora. Em 1 Coríntios, gostaria que você anotasse esses textos, para você ler depois, você ter o seu tempo devocional, e você seguir nessa palavra, para que sejamos mais diligentes ao recebermos a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13, aqui nós temos que concentrar cuidadosamente, porque temos aqui alguns aspectos vitais para entendermos a natureza do tribunal de Cristo. Então vamos lá, 1 Coríntios 3, versículos 12 e 13. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, sabe por que tem esse artigo definido o? Porque esse fundamento aqui é Cristo, o fundamento. Ele é o fundamento. Ele diz: sobre esta rocha edificarei minha igreja. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sendo Cristo Jesus a pedra angular, lá em Efésios capítulo 2. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará obra de cada um. Essa frase, manifesta, se tornará obra de cada um, é que vai distinguir para nós, é que vai classificar para nós, vai separar para nós a diferença entre ouro, prata e pedras preciosas de madeira, feno e palha. Está vendo aí? Manifesta, se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Meus irmãos, qual o sentido de fogo aqui? O que realmente ele significa do ponto de vista da nossa experiência, da nossa vida prática? Biblicamente falando, muitas vezes o fogo é para queimar, mas outras vezes é para produzir brilho, é para purificar. A obra de madeira fala da natureza humana, feno fala da obra humana e palha da glória humana. O fogo consumirá, porém a obra de ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vai fazer brilhar. Então aqui nós vemos duas coisas sobre o fogo: queimar e fazer brilhar. Se o fogo ele toca a madeira, ele queima. O feno, ele queima. A palha, ele queima. Mas o fogo, se colocar o ouro no fogo, ele vai purificar. A prata, ele vai purificar. As pedras, ele vai fazer brilhar. Está percebendo? Então aqui nós temos diferença entre queimar e brilhar. Se a nossa obra, irmãos, se tudo que você tem feito, se tudo que você tem sido,
se resume nessas 3 palavras: madeira, palha e feno. Quando o fogo da justiça do nosso Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, diz que o nosso Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Quando aqueles olhos tocar a nossa vida, irmãos, olhar para nós, o que ele vai ver? Ele vai ver o ouro? Ele vai ver a prata? Ele vai ver pedras preciosas? Ou ele vai ver madeira, palha e feno? Consegue entender, irmãos? Consegue entender? Não vai ser muito demorado o tribunal de Cristo, não, irmãos. A Bíblia fala que vai ter separação. Nesse exato momento, sabe o que vai acontecer? Vai ter uma separação, porque quando os olhos dele focar em mim e em você, imediatamente nós já seremos separados. Porque o olhar do nosso Senhor, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, vai revelar toda a nossa vida, todo o nosso serviço. Como eu disse, ele não vai revelar o pecado. Ele não vai revelar a nossa iniquidade para nos condenar. Ele vai revelar a nossa obra para nos aprovar ou nos reprovar. Quando os seus olhos, como chama de fogo, focar a minha vida, se tem madeira, se tem palha, se tem feno, imediatamente eu já estou reprovado. Mas se tem ouro, se tem prata, se tem pedras preciosas. Irmãos, o que é o ouro? O ouro, biblicamente falando, na tipologia, fala da glória do caráter de Deus. O ouro tem a ver com a glória do caráter de Deus. Você vai ver que lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, o que prevalecia dentro do lugar santo e do lugar santíssimo? Os utensílios que eram feitos de madeira de acácia. Uma madeira que ela tinha uma durabilidade muito grande e ela não se corrompia. Essa madeira que era tão firme a ponto de não sofrer corrosão, embora fosse uma madeira difícil de trabalhar porque ela era toda torta, ela tinha que ser muito bem trabalhada. Ela fala da incorruptibilidade, da natureza, do caráter do nosso Senhor, da sua vida humana, porque madeira sempre aponta para a vida humana. Os vegetais sempre apontam para a vida humana. Então, meus irmãos, diz que aquelas madeiras ali dentro do lugar santo, lugar santíssimo, como por exemplo a arca, ela era revestida de ouro. Então você vai ver as 2 naturezas do nosso Senhor. A natureza divina, no ouro, e a natureza humana, na madeira de acácia. Mas a nossa obra tem que ter o caráter, tem que ter os traços do caráter de Cristo em nossa vida. E não somente o ouro, prata. Prata, estritamente falando, aponta para a obra do nosso Senhor, porque prata é o símbolo da redenção. Então, irmão, será que nós temos na nossa vida as marcas da redenção, as marcas do sangue, as marcas que nós verdadeiramente fomos comprados pelo sangue de Cristo? Ou temos uma salvação religiosa? A nossa salvação, ela só dura até a primeira prova chegar. Seja tentação ou sejam provas. Na primeira tentação, a salvação se perde. Na primeira prova, a salvação vira pó. Meus irmãos, isso não é salvação. Salvação não é uma salvação psicológica. Salvação não é salvação religiosa. Salvação é novo nascimento. Novo nascimento é caráter transformado. É vida transformada. Não mude as coisas. Novo nascimento não é religiosidade. Não é porque você sabe cantar, você sabe orar, você vai à reunião, você tem uma Bíblia. Isso não quer dizer que você é uma pessoa que nasceu de novo. Essas coisas qualquer pessoa, independente de uma conversão genuína, elas podem fazer. Elas conseguem orar, elas conseguem cantar, elas conseguem frequentar o local de reunião, elas conseguem ler a Bíblia. Irmãos, novo nascimento é vida, é caráter transformado. Novo nascimento é o Espírito de Deus habitando dentro de nós. É nascer da água, regeneração, que é uma figura da regeneração, e nascer do Espírito, habitação divina. Então, a regeneração e habitação de Deus. Isso é novo nascimento. O contrário é religião. O contrário é psicologia religiosa na cabeça. Você acha que nasceu de novo. Você acha que você é cristão. Mas faz uma prova simples.
precisa muito teste, não. 5 pontos. Qual é o seu compromisso devocional de oração? Oração é primordial na sua vida. Você se incomoda, você se inquieta por não ter uma vida profunda, por não gastar mais tempo em oração. Você tem prazer na oração. Oração é sua comunhão com Deus. Oração é intimidade com Deus. Então, resume-se. Você tem uma vida de intimidade com Deus na oração? Segundo, você é uma pessoa que ama a palavra de Deus. Você ama. Você tem prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu prazer. Você tem um relacionamento profundo com essa palavra. Eu não estou colocando aqui numa ordem de prioridades. Estou citando. Terceiro, Cristo é central na sua vida. Cristo é central nas suas emoções. Quarto, você busca ter uma vida cheia do Espírito. Você cultiva essa vida. Quando você erra, quando você falha, você percebe que você o entristeceu, você pede perdão, porque isso é primordial para você. Porque nós erramos o dia todo, nós falhamos o dia todo, nós cometemos erros o dia todo. Mas só que existe algo na nossa vida que é diferencial de qualquer outra pessoa. Esta habitação. Você sabe que você está falhando. Depois que você falou que não devia, fez o que não deveria, você pensa, meu Deus, eu te entristeci, me perdoa. Essa atitude é uma atitude de alguém que se preocupa com a presença dele. Porque nós temos temperamentos colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Cada um tem sua constituição emocional, interior. Falhamos, porque viemos de uma raiz genealógica maldita, caída, que essa raiz adâmica. Mas, irmãos, houve um novo nascimento. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Você pode errar o dia todo, mas vai chegar aquele momento, você e ele vai falar no seu espírito. E você vai se arrepender. E você vai pedir socorro a ele, ajuda a ele. Sabe, esse relacionamento com o Espírito Santo é fundamental para uma pessoa que nasceu de novo. E por último, qual é o seu envolvimento? Qual é o seu comprometimento com o corpo de Cristo? Com a igreja? Qual é a sua participação? Qual é a sua cooperação? Seu relacionamento de comunhão com os irmãos? Isso é forte na sua vida. Então, irmãos, eu coloco aqui 5 pontos básicos que mostram claramente se nascemos ou não. Nascemos do Espírito ou não. Temos novo nascimento ou não. Coloque isso aí no seu coração. Vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Agora é hora de nós. O Senhor está nos dando um tempo agora. É hora de nós recuperarmos o testemunho de Cristo na nossa vida. É hora de nós, na luz do Senhor, na tua luz vemos a luz. O Senhor vai nos mostrar o quanto temos falhado durante tanto tempo de oportunidade que Ele nos deu. O Senhor nos colocou de joelhos nas nossas casas, colocou o mundo de joelho lá fora, mas Ele nos colocou de joelho aos seus pés. Será que nós estamos olhando muitas áreas onde nós temos negligenciado por toda a nossa vida? Será que você e eu estamos vendo o quanto fomos fracos numa vida devocional? O quanto fomos falhos no nosso caráter? Será que você está conseguindo ver isso? Será que você está pedindo, Senhor, eu não quero que esse tempo passe e eu volte a ser a mesma pessoa? Irmãos, nós temos que nos preparar para uma grande chuva seródia que vai ocorrer. E eu falo para você, se nós voltarmos a reunir e sermos aqueles mesmos cristãos, naquela mesma medida, então, irmãos, não é Cristo que nós estamos seguindo, nós estamos sendo preparados para seguir o anticristo. É só uma questão de tempo. Nossa fé não suportará provas maiores. Nossa fé não suportará tribulações. Nós vamos nos render. Nós vamos negá-lo. Não o seguiremos. O Senhor está nos dando oportunidade, irmãos, de nós arrependermos do tipo de pessoa que nós somos. Arrepender até da forma vergonhosa como nós temos arrependido na presença dEle. Nunca mudamos. Sempre sendo as mesmas pessoas. Como diz Oséias, com o arrependimento de Efraim é como a luz da manhã, que cedo passa. Pecamos, arrependemos,
Pecamos de novo, arrependemos, isto é, arrependemos só para pecar de novo. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, porque nenhuma obra humana, natureza humana, glória humana, subsistirá diante daqueles olhos como chama de fogo. Sua luz vai revelar o que é sua vontade, o que não é. Na luz do Senhor, nada ficará escondido. Nada pode ser errado perante a sua luz, porque sua luz não muda. E tudo aquilo que estiver errado em nós, ela vai reprovar. O que a luz de Deus condenar hoje, irmãos, por não estar de acordo com a sua vontade, condenará no futuro pela mesma razão. Eu vou repetir isso. Escute. O que a luz de Deus condena hoje na minha vida, na tua vida, o que essa luz de Deus condena hoje, também condenará diante do tribunal de Cristo. O que a luz de Deus aprovar hoje, como sendo sua vontade, será igualmente aprovado naquele dia, quando as nossas obras forem julgadas diante daqueles olhos como chamas de fogo. Não esperem galardão naquele dia em que a luz de Deus aparecerá aos que estiverem fazendo hoje coisas que não suportarão a verdade e a santidade da luz do Senhor. Todas as nossas motivações estarão expostas diante dele. Meus irmãos, irmãs, eu quero colocar alguns textos para vocês meditarem dentro deste ponto aqui que estamos estudando. 1 Coríntios ainda, capítulo 4, versículos 4 e 5. 1 Coríntios 4, versículos 4 e 5. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual, observe, não somente trará à plena luz as coisas ocultas, as obras ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Está vendo aí, irmãos? Quem nos julgará é o Senhor. Não julgue, irmãos. Não julgue, porque Deus não te deu esse poder de julgar. Não julgue o seu irmão. Não julgue a casa do seu irmão. Não julgue. Porque um dia o Senhor vai trazer à plena luz as coisas ocultas das trevas. Ele vai revelar o que são essas coisas ocultas das trevas: madeira, palha e feno. Se todo o nosso serviço, irmãos, se resume nessas 3 palavras, se toda a nossa devoção, se toda a nossa dedicação, a gente sempre acha, irmãos, que a coisa que vai nos reprovar é o pecado. Só que aqui tem alguns pontos que você precisa perceber. Desígnios do coração. Os desígnios do coração são as coisas ocultas das trevas que residem em nosso interior. É isso que o Senhor vai julgar. Aqui, sublinha essas 2 frases. Coisas ocultas das trevas, desígnios dos corações. Essas coisas, elas nos ajudam a entender o que o Senhor vai reprovar naquele dia. E essas coisas aqui nos ajudam a entender madeira, palha e feno. Então, irmão, eu posso aparentemente, com a máscara de um servo prudente, fazer as coisas enquanto no meu coração o que existe são interesses pessoais, é a grandeza, é o orgulho, é a obra humana. Eu não estou fazendo para agradar o Senhor. É como o texto que nós lemos em Lucas 12. O Senhor confiou os seus conservos, mas o que aquele servo fez? Ele foi espancar os seus conservos. Ele foi comer e beber com os infiéis. Ele foi viver para si. Ele fez da obra do Senhor o seu prazer pessoal. Ele não fez para o seu Senhor. Ele fez da obra do seu Senhor o seu prazer pessoal. Irmãos, é só um exemplo, mas são centenas de exemplos que nós temos no Novo Testamento que vão nos mostrar este mesmo ponto. Como nós podemos fazer a obra de Deus de uma maneira
que nós julgamos ser a vontade de Deus e depois ser reprovados. Como a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Conheça as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Tu não suporta os maus, colocaste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os declarastes mentirosos. Irmãos, que igreja é essa? Será que nós temos o padrão dessa igreja? Será que quando o Senhor olha para as nossas obras e diz, conheça as tuas obras, conheça o teu labor, a tua perseverança, o Senhor está vendo tudo. O Senhor está dizendo assim, olha, a tua obra são obras aprovadas diante de mim. Tudo que vocês estão fazendo é certo. O seu labor, o esforço de vocês, eu estou vendo tudo isso. Há louvor sobre tudo que vocês estão fazendo. Porém, irmãos, eu creio que não deve ter nenhum porém do Senhor sobre nossa vida, sobre o nosso serviço. Nenhum porém do Senhor. Se o Senhor diz porém, Luiz, está tudo acabado. Você pregou minha palavra, você ajudou tantas pessoas, porém, irmãos, tudo que eu fiz, tudo vira pó, vira madeira, vira palha, vira feno. Por mais que eu tenha feito com tanta dedicação, porque tem um porém, e qual é esse porém? Deixasse o meu primeiro amor. É o nosso amor pelo Senhor que deve ser a base de todo o nosso serviço ao Senhor. Não é apenas o desejo que eu tenho de agradá-lo, de querer fazer coisas, porque no meu desejo de agradá-lo, eu estou me projetando sobre pessoas. Eu estou me projetando sobre o serviço. Eu estou roubando a centralidade de Cristo. Nós somos servos. A palavra servos ali em Lucas 12 é doulos, escravo. Não temos que procurar ter nenhum ganho, nenhum lucro sobre as coisas do Senhor. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a revisar a nossa vida na sua luz, para que não seja encontrada nenhuma palha, nenhuma madeira, nenhum feno em nosso serviço a Ele, para que nós não sejamos reprovados diante do seu tribunal. Esta é a palavra do Senhor. Porque aqueles olhos, como chamas de fogo, trará a plena luz sobre todas as obras ocultas do nosso coração, todas as motivações erradas, todos os desígnios errados, contraditórios, inconvenientes que estão no nosso coração. Porque cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. Então nós devemos aqui nesses textos, irmãos, observar cada detalhe, porque tudo isso tem a ver com o caráter do julgamento do tribunal de Cristo. Não seremos julgados pelos nossos pecados, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 8, versículo 1. Esse julgamento aqui de 2 Coríntios 5,10, no tribunal de Cristo, tem a ver com a nossa posição e a nossa participação no reino vindouro. Nossa vida é eterna com Cristo. É a expressão e a constituição daquilo que espiritualmente constitui aquilo que temos visto nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, a Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa nos ajudar, que venhamos nos lembrar da luz que o Senhor está nos dando hoje. Essa mesma luz é a luz que nos julgará no futuro. Para sabermos se nossa obra suportará ou não a luz de Deus naquele dia, nós devemos perguntar se o que fazemos hoje está em conformidade com a sua vontade. Nada agrada a Deus a parte da sua vontade. O real problema é saber se conseguimos agradar e satisfazer o coração do Senhor. E aqui, irmãos, deixo com vocês Mateus capítulo 11, versículos 21 a 24, que diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás ao inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo.
Então, irmãos, lembre-se que Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram cidades com padrão espiritual e moral muito mais elevado que Tiro, Sidom e Sodoma. Lembre-se disso. E o Senhor diz que haverá menos rigor no dia do juízo. Aqui não é tribunal de Cristo, é o dia do juízo, juízo final. Diz que haverá menos rigor no dia do juízo para estas cidades do que para Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O que vai condenar o homem, irmãos, não são os seus pecados exatamente, mas a luz que elas rejeitam, que essas pessoas rejeitam. É a luz rejeitada. Tiro, Sidom e Sodoma não tiveram oportunidade de ver e ouvir o que Corazim, Betsaida e Cafarnaum viram e ouviram. Irmãos, a dramática situação demonstrada nos textos aqui, que eu acabei de ler, é que rejeitar a luz constitui um grave problema diante de Deus. Você rejeitar a revelação, você rejeitar a palavra, é algo sério diante do Senhor. Não adianta nós ficarmos aqui nesta manhã ouvindo esta palavra e agirmos contrariando ela, totalmente contrário a ela. Nós temos que ter a humildade, o quebrantamento. Se você tiver o mínimo de certeza que pelo menos uma frase desta palavra vem do Senhor, o nosso dever é render. Qual é a parte dessa palavra que me fere, que me perfura, que me toca, que me constrange? Qual? Então aí, irmãos, meu papel é render. Eu tenho que render. Porque rejeitar a luz constitui um pecado grave. Por mais que uma pessoa mesmo, uma congregação tenha pecados, o caminho de confessar e abandonar a iniquidade é o único que pode nos levar a alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Porém, quando rejeitamos a luz da revelação divina, desprezamos sua obra, seu amor, seu caráter. No Salmo 36, 9 diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. A luz do Evangelho nos leva a ver tanto a nossa profunda carência, como nos habilita a conhecer os caminhos mais elevados de Deus. Creio que isso é suficiente para hoje, irmãos. E que o Senhor nos ajude, para que nós não venhamos nos perder nesse tempo. Para que o Senhor corrija em mim, corrija em você, todos os caminhos errados. Para que o Senhor venha de uma maneira poderosa, de uma maneira soberana, nos socorrer. Porque é isso que nós estamos precisando, irmãos. Precisamos muito da ajuda do Senhor nesta hora. Porque acredito que nós vamos sair desse contexto. Agora, a grande preocupação não é quando vamos sair, é como vamos sair. Porque se for para sair, para ser uma igreja medíocre, sair para ser uma igreja totalmente fora da vontade, do padrão de Deus, então, irmãos, não valeu a pena. Então, nós não fomos tratados, nós não fomos ajudados pelo Senhor. Então, que o Senhor tenha a sua misericórdia, que o Senhor faça a sua obra em nós. O Senhor abençoe a todos, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua ajuda, pedimos o teu socorro nesta hora, por causa da exposição da tua santa palavra. Vem nos ajudar, Pai. Vem nos ajudar, eu te peço. No nome de Jesus. Que a tua palavra não caia num solo rochoso, mas que a tua palavra possa cair numa terra fértil, que vai produzir frutos como ouro, prata, pedra preciosa. Vai produzir obra que glorifica o teu nome, frutos que o Senhor vai colher na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nos guarde na tua palavra, Senhor. Nos apacenta com a tua palavra. Nos corrija com a tua palavra. Porque o Senhor ama esta comunidade, o Senhor ama esta congregação. O Senhor tem nos falado tanto, tanto. O Senhor tem insistente conosco. O Senhor tem insistido tanto conosco. Nós temos visto aqui, Senhor, uma congregação que da mesma forma como nós reuníamos presencial, nós temos reunido aqui no virtual, mas com o mesmo coração, Senhor. O Senhor, às vezes, tem sido tão insistente, tão firme conosco. Nós temos resistido, nós não temos retrocedido e não queremos retroceder.
Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não perder Cristo, não perder Ele de vista, não perder o seu propósito, não perder a sua revelação. Nos livra das trivialidades desse momento, Senhor. Nos dê um coração mais centrado no teu trono. Nos dê um coração, Senhor, devocional que te ama de verdade. Coração que cultiva um profundo amor com o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Peço o teu socorro para nós, peço a tua ajuda para nós. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-nos com a tua palavra nessa hora. Amém.